Olá e boas-vindas a mais uma imersão nas engrenagens do nosso passado. A nossa missão na análise de hoje é bem ambiciosa, na verdade. Muito ambiciosa. A gente vai extrair as maiores revelações de uma pilha monumental de textos, artigos e documentação histórica sobre a formação do Brasil. E vale reforçar que a ideia não é de jeito nenhum repassar aquela cronologia básica. Aquela decoreba de escola, sabe? Exato, decorar nomes de tratados que todo mundo já cansou de ver. O nosso objetivo aqui é entender os mecanismos reais, tipo as engrenagens políticas, econômicas e sociais que moldaram o país de fato. A gente vai cobrir uma linha do tempo massiva, partindo das ocupações humanas originais há mais de 22 mil... 22 mil anos é muita coisa. Pois é, até chegarmos nos desdobramentos mais recentes da Constituição de 1988. Vale um aviso rápido de navegação antes da gente entrar de fato nessa linha do tempo. Claro, manda bala. É que a nossa pilha de documentos de hoje toca em vários vesperos da nossa história recente, sabe? Abordando regimes que são extremamente controversos e temas politicamente muito sensíveis. Sim, como a Era Vargas, o próprio regime militar de 1964... E as diretrizes da Constituição de 88 também. Então, o nosso papel aqui é puramente de secar e relatar o que os pesquisadores e as fontes históricas registraram. E fazer isso de forma totalmente imparcial. Exatamente. A gente não está tomando partido. Não estamos endossando nenhuma visão política, seja de esquerda, de direita, nada disso. O intuito dessa nossa imersão é única e exclusivamente fornecer as chaves de leitura que estão lá no material original. Para entender como essas peças se encaixam na formação do Estado brasileiro, né? Isso mesmo. Certo. Vamos desvendar isso. Então, para quem nos ouve agora, o convite é esquecer completamente aquela decoreba de datas. Total. A proposta é oferecer uma rota expressa para o conhecimento. É ideal para quem quer entender o porquê das coisas, as causas estruturais. Sem se sentir soterrado por 1 milhão de informações soltas. Exato. E para começar, a papelada já traz um choque de realidade sobre o tal descobrimento em 1500. Os dados arqueológicos que a gente leu nos textos são contundentes, especialmente as evidências da Toca da Tirapeia, lá no Piauí. Nossa, essa parte é incrível. O material aponta a presença humana no território há pelo menos 22 mil anos. O que pulveriza aquela noção eurocêntrica, né? Totalmente. Aquela ideia de que a história civilizatória do país começou com as caravelas chegando. Quando a esquadra portuguesa chegou, já existiam cerca de 5 milhões de pessoas aqui. 5 milhões? E não era um grupo homogêneo? De jeito nenhum. Eram divididos em grandes troncos linguísticos e arranjos sociais de uma complexidade imensa. Tipo, os povos Tupi, Macro-G, Aruac, Caribe. O que é fascinante aqui é analisar a matriz sociológica e a cosmovisão dessas nações originárias, sabe? Principalmente quando a gente coloca em contraste com a lógica europeia. É um choque de mundos. Os documentos mostram um modelo de convivência que operava numa frequência completamente diferente. O conceito de propriedade privada da terra simplesmente não existia nesse arranjo. A organização era toda pautada na vida coletiva, com os pátios centrais das aldeias funcionando como verdadeiro núcleo de decisão e de poder. E além disso, as fontes desmistificam de forma muito clara um dos temas mais distorcidos pela crônica colonial, que é a antropofagia. Ah, sim, o canibalismo, como eles chamavam. Isso, a leitura europeia tratava isso quase como uma barbárie motivada por escassez alimentar. Mas quando os pesquisadores analisam grupos como os tupinambás, eles demonstram que o ritual era o ápice de um complexo sistema de guerra e espiritualidade. Não tinha nada a ver com nutrição. Nada. Era sobre vingança institucionalizada, sabe? Era sobre a assimilação das virtudes, da força e da coragem daquele guerreiro inimigo que foi derrotado. É literalmente um choque de sistemas operacionais. A lógica extrativista ibérica batendo de frente com essa dinâmica ritualística profunda. E quando olhamos para a reação de Portugal pós-Tratado de Tordesilhas... Que foi em 1494? Isso. A gente percebe que a colonização inicial foi quase negligente, né?
Nas primeiras décadas, a coroa portuguesa se limitou àquele escambo periférico do pau-brasil e, lendo as fontes, fica muito claro que o gatilho para a ocupação efetiva não foi um projeto civilizatório grandioso. Foi o puro pânico de perder o território. Exato. O pânico de perder tudo para invasões estrangeiras, especialmente os franceses. E foi essa urgência que pariu o sistema de capitanias hereditárias. Que os textos descrevem basicamente como um modelo de terceirização, né? Uma franquia. A coroa fragmentou o território e entregou a gestão do risco para a iniciativa privada. O detalhe irônico é que essa franquia administrativa foi um fracasso retumbante. Quase todas faliram. Sim, só Pernambuco e São Vicente não colapsaram. E o motor dessa sobrevivência foi um só: a cana-de-açúcar. O complexo agroindustrial da cana. E o sucesso do açúcar em Pernambuco, é importante dizer, não foi só uma vitória agrícola. Foi a implantação de uma matriz social que deixaria cicatrizes permanentes no Brasil. Com certeza. Os textos detalham muito bem como a cana exigiu a consolidação do modelo de plantation, ou seja, latifúndio, monocultura e dependência absoluta de mão de obra escravizada. A primeira tentativa de escravizar as populações indígenas esbarrou numa resistência feroz. Eles tinham um conhecimento profundo do território para fugir e, tragicamente, teve a mortandade em massa causada pelos patógenos europeus. As doenças que vieram de fora. Exatamente. É nesse momento que a máquina colonial consolida o tráfico transatlântico, trazendo os africanos escravizados numa escala industrial gigantesca. E é essa decisão que molda a sociedade do açúcar. Uma estrutura super rígida. Rígida, patriarcal, desenhada milimetricamente em torno daquela dinâmica de poder entre a Casa Grande e a Senzala. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa hiperrentabilidade do Nordeste açucareiro transformou a região no alvo mais cobiçado do Atlântico inteiro, o que nos leva à invasão da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A famosa invasão holandesa. Isso. A gestão do Conde Maurício de Nassau em Pernambuco não foi só uma ocupação militar, foi uma transformação urbana brutal. As fontes documentam como Recife se tornou por um breve período a cidade mais cosmopolita das Américas. Tinha uma infraestrutura impensável para a colônia. Construção de pontes modernas, diques, até observatórios astronômicos. E teve o estabelecimento da primeira sinagoga do Novo Mundo, impulsionada por aquela liberdade religiosa temporária sob o domínio holandês. E se a gente conectar isso a um panorama mais amplo, os documentos revelam um desdobramento global impressionante dessa disputa colonial aí. Quando o projeto holandês ruiu e eles foram finalmente expulsos... Na insurreição pernambucana em 1654. Isso, a próspera comunidade judaica que tinha se estabelecido no Recife entrou em pânico com o retorno da Inquisição Ibérica. Eles precisaram fugir às pressas. E uma parcela desses refugiados navegou para o norte e acabou se instalando numa colônia chamada Nova Amsterdã. Que é nada menos que Nova York hoje. Exato. Esse assentamento é a atual Nova York. A historiografia mostra que os descendentes diretos dessa diáspora que saiu escorraçada lá de Pernambuco foram instrumentais na formação do que viria a ser o coração financeiro dos Estados Unidos. Eles ajudaram a fundar Wall Street, né? Sim, participando ativamente da fundação institucional da Bolsa de Valores de Nova York. Olha, é o tipo de conexão histórica que muda totalmente a perspectiva da importância geopolítica daquela época. Mas a economia é implacável. Com a expulsão, os holandeses levaram a expertise do açúcar para o Caribe, quebrando o monopólio brasileiro. Portugal se viu numa crise tremenda. Precisava desesperadamente de um novo lastro financeiro. A virada ocorreu lá para o final do século XVII, quando as expedições bandeirantes finalmente encontraram ouro na região de Minas Gerais. Isso deslocou todo o eixo de poder e riqueza da colônia. Saiu do Nordeste e foi para o Sudeste. Exatamente. E essa transferência de eixo no século XVIII gerou a primeira grande rede urbana contínua do Brasil. Mas as fontes fazem questão de desromantizar bastante esse período do ouro. Não era uma festa. Longe disso. A sociedade mineradora era de uma brutalidade ímpar, sustentada por uma exploração intensiva e muito letal da mão de obra escravizada dentro das minas. Era um ambiente urbano tenso, violento e inflacionário.
E ainda tinha a metrópole sufocando todo mundo. Exato, a coroa instituiu uma malha tributária asfixiante. Tinha a taxação do quinto, que confiscava 20% de toda a produção, e tinha o mecanismo da derrama, que era basicamente um arroxo fiscal compulsório caso as metas da coroa não fossem atingidas. Uma verdadeira panela de pressão. O cruzamento desse sufocamento econômico com a circulação clandestina dos ideais iluministas vindos da Europa foi o que pavimentou as revoltas separatistas. A Inconfidência Mineira é o caso mais sintomático disso, né? Que culminou lá com o enforcamento e esquartejamento do Tiradentes em 1792. Servindo de vitrine do terror de Estado para ninguém mais tentar se rebelar. A repressão foi exemplar mesmo. Mas a dinâmica global logo atropelou as intenções de controle da coroa. O evento que muda tudo ocorre lá na Europa com as invasões de Napoleão. Em 1808. Isso, para evitar deposição, a corte portuguesa inteira atravessa o Atlântico e se instala no Rio de Janeiro. A primeira grande canetada de Dom João VI é a abertura dos portos, que na prática esfacelou o pacto colonial de vez. O Brasil deixou de ser uma colônia fechada, no papel, né? Sim, e aí o processo de autonomia acelera, passa pelo Dia do Fico e chega à proclamação da independência em 1822. Mas lendo os documentos da nossa imersão, o que fica claro é que o 7 de setembro teve longe de ser uma revolução disruptiva. Longe disso. Os textos historiográficos nos convidam a analisar a mecânica por trás dessa ruptura. Se a gente olhar para os vizinhos na América Hispânica, a independência lá gerou guerras sangrentas e a fragmentação em diversas repúblicas. E aqui não. Porque o Brasil manteve as fronteiras continentais e optou por uma monarquia liderada por um herdeiro da própria coroa colonizadora. A análise mostra que isso foi uma transição milimetricamente articulada pelas elites agrárias locais. Eles tinham muito medo. O medo profundo dessa elite não era de Portugal, mas sim de uma revolta popular interna, sabe? Nos moldes do que tinha acabado de acontecer no Haiti, com a Revolução dos Escravizados. Faz todo sentido. Ao costurar uma independência conservadora, por assim dizer, eles garantiram duas coisas fundamentais: a unidade territorial e a preservação intocada da estrutura socioeconômica que continuaria dependendo fortemente do latifúndio e da escravidão. E essa estrutura herdada floresceu no Segundo Reinado sob o comando de Dom Pedro II, alimentada por um novo motor, que foi o café. É muito revelador como as fontes mapeiam o contraste entre as duas grandes zonas produtoras nessa época. O Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Exato. O Vale do Paraíba representava a velha guarda. Aqueles tradicionais barões do café operando em terras que se esgotavam muito rápido e com uma dependência patológica do trabalho escravo. Já o Oeste Paulista, impulsionado pela tal da Terra Roxa, viu o surgimento de uma burguesia agrária com outra visão de negócios completamente diferente. Eles começaram a investir pesado em infraestrutura ferroviária. Na modernização dos portos também. O início da urbanização de São Paulo. E eles abraçaram a substituição da mão de obra pela imigração europeia, principalmente de italianos. Agora, esse período imperial também é marcado pelo conflito mais letal de toda a história sul-americana, a Guerra do Paraguai. E aqui os textos trazem uma revisão historiográfica essencial para quem acompanha o tema. Aquela velha história da Inglaterra, né? Pois é. Durante décadas, a narrativa escolar predominante foi a de que o conflito foi uma maquinação do imperialismo britânico para destruir o Paraguai, que supostamente seria uma potência industrial emergente. A documentação moderna refuta essa tese completamente. Não teve nada de mão inglesa invisível manipulando tudo? Não. A guerra foi, na realidade, o transbordamento das imensas tensões geopolíticas locais. Tensões na formação dos estados nacionais ali da Bacia Platina, que foram agravadas pela intervenção brasileira e argentina na Guerra Civil Uruguaia. O Paraguai deu o primeiro passo, né? Sim, o Paraguai, que era comandado pelo projeto expansionista e autoritário do Solano Lopes, fez um movimento ofensivo inicial e acabou sendo dizimado demográfica e economicamente pela força conjunta da Tríplice Aliança. Enquanto o Brasil consolidava as fronteiras dele a ferro e fogo lá fora, internamente o país arrastava um processo doloroso e super estratégico: a abolição da escravidão. As fontes evidenciam que não teve qualquer humanismo institucional ou um heroísmo repentino de quem estava no poder.
Foi tudo muito calculado. Um desmonte gradual, perfeitamente calculado para não gerar solavancos na economia dessa elite. A gente vê essa engenharia de postergação através das leis, passo a passo. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, encerra o tráfico. A do ventre livre, em 1871, joga o problema para a próxima geração. Exato, aí vem a dos sexagenários, em 1885, que liberta quem já quase não tinha força produtiva. Até que a pressão interna e externa torna a situação insustentável em 1888 com a Lei Áurea. E a análise foca justamente no método como essa abolição ocorreu, cujas ondas de choque estruturam a nossa sociedade até hoje. Foi um processo inteiramente controlado de cima para baixo. Sem assistência nenhuma. Nenhuma. Quando a Lei Áurea foi sancionada, estima-se que quase 700 mil indivíduos libertos foram sumariamente abandonados à própria sorte pelo Estado. O material destaca que não houve reforma agrária, não houve política de letramento, nem um projeto real de integração ao mercado de trabalho assalariado. Eles preferiram trazer gente de fora. A elite agrária, com o total apoio do governo, preferiu subsidiar passagens para trazer colonos europeus. Então, essa massa de recém-libertos, frequentemente criminalizada pelas leis de vadiagem da época, foi empurrada para as margens urbanas e encostas, dando início àquele processo de favelização crônica no país. E o efeito colateral para a coroa foi imediato, porque sem o apoio da aristocracia escravocrata, que se sentiu traída pela falta de indenizações pós-abolição, o império desmoronou em pouco mais de um ano. Rápido demais. E a República nasce em 1889 não pelo clamor das ruas, não teve povo nisso. Nasce por um golpe militar encabeçado por marechais. Tem aquele relato famoso do jornalista Aristides Lobo, citado na nossa pesquisa, que ilustra isso perfeitamente. É fantástico esse relato. Ele escreve que a população assistiu à queda da monarquia completamente bestializada, achando que acompanhava apenas um desfile militar rotineiro. E a República Velha, que se instaura a partir daí, pulverizou o poder central lá para as oligarquias estaduais. As análises detalham muito as engrenagens desse período. É a famosa era da política do café com leite. Aquele revezamento no Poder Executivo Federal. Arquitetado pelas elites de São Paulo e Minas Gerais. Mas os textos alertam para a gente não comprar a ideia de que foi um acordo de cavalheiros pacífico, viu? Tinha muita violência embutida nisso. A base de sustentação dessa república oligárquica era o coronelismo, um sistema altamente violento e coercitivo de controle social lá no interior, baseado no voto de cabresto, na fraude eleitoral sistêmica e no clientelismo absoluto. E, fundamentalmente, as fontes quebram aquele mito de uma república inicial superestável. Os documentos dão muito peso para o que eles chamam de grito dos excluídos. A revolta real não estava nos salões políticos do Rio de Janeiro. Estava no Brasil profundo. Canudos é o caso clássico que todo mundo lembra, mas o material dá um destaque fenomenal para a Guerra do Contestado. Que durou de 1912 a 1916. Exato, numa área de disputa entre o Paraná e Santa Catarina. O estopim ali é muito emblemático desse período oligárquico. Milhares de camponeses foram violentamente enxotados das pequenas propriedades deles para abrir caminho para a construção de uma ferrovia controlada pela Brazil Railway Company. Uma gigante do capital estrangeiro. Totalmente marginalizados, esses camponeses se organizaram em torno de uma liderança messiânica, o monge José Maria. E a resposta do governo republicano foi, sem meias palavras, o extermínio. O Exército Federal foi mobilizado e utilizou até mesmo aviões para bombardear os rebeldes civis, algo inédito na nossa história. Esse massacre no Contestado expõe aquela fratura social abismal de um sistema que só governava para a oligarquia agroexportadora. Um sistema que inevitavelmente entraria em colapso. O que de fato aconteceu quando a crise global de 1929 destruiu o preço internacional do café. Quebrou a espinha dorsal deles. Sim, abrindo espaço para a Revolução de 1930 e a ascensão de novas elites para o poder. E aí a gente entra num ponto crucial. O que tudo isso significa na prática? Significa a ruptura com aquele modelo arcaico e a ascensão da Era Vargas.
que reconfigura todo o papel do Estado no século XX. Os textos examinam essa era Vargas debruçando-se sobre a profunda dualidade institucional desse período. Há o Vargas modernizador, que alavancou o processo de industrialização urbana e que, de forma inédita, incorporou o trabalhador urbano ao sistema político. Através da CLT em 1943. Exato. Direitos como férias remuneradas e salário mínimo foram institucionalizados, mas a documentação exige cautela do leitor. Essa concessão de direitos foi operacionalizada por um regime ditatorial ferrenho, o Estado Novo. Era uma troca pesada. Vargas atrelou sindicatos ao Ministério do Trabalho para neutralizar movimentos independentes e usou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, para aplicar uma censura pesada aos jornais e à cultura. Tudo isso enquanto forjava intensamente a sua imagem de pai dos pobres. A inclusão social existiu, mas o preço cobrado foi a submissão política total. E essa lógica de usar o autoritarismo como ferramenta para forçar o desenvolvimento econômico encontra um eco macabro décadas depois. Avançando pelas fontes, chegamos no golpe militar de 1964. Após um intervalo democrático que foi bastante turbulento, O regime militar, que se instaurou por mais de 2 décadas, é dissecado nos documentos através de uma contradição bem parecida e brutal. De um lado, você tem o projeto fanista do milagre econômico. Ele foi impulsionado por endividamento externo super agressivo, que gerou obras de infraestrutura massivas e um crescimento do PIB que chegou a bater 2 dígitos. mas do outro, Exato. Do outro, uma máquina de repressão estatal avassaladora. Os textos detalham muito o peso do ato institucional número 5, o AI-5. Ele extinguiu o habeas corpus e pulverizou as garantias individuais, dando licença para que órgãos como o DOI-CODE institucionalizassem a tortura e o desaparecimento de opositores. e a herança econômica funal desse modelo militar, que artificializou salários e abusou de empréstimos lá fora, foi o mergulho do país na hiperinflação terrível da década de 80. O desgaste inevitável desse modelo nos leva ao ponto final da nossa cronologia documental de hoje. A lenta transição de volta ao poder civil. E a promulgação da Constituição de 1988, que é amplamente apelidada de Constituição Cidadã. A historiografia reconhece nela um marco civilizatório colossal, sem dúvida. Ela tentou saldar passivos históricos gigantescos da noite para o dia. Universalizou o acesso à saúde criando o SUS. Garantiu novos patamares de direitos trabalhistas e tipificou o racismo como crime inafiançável, o que foi enorme. Por outro lado, o material analisa como essa carta, na tentativa de abarcar todas as demandas reprimidas da sociedade, gerou um texto altamente prolixo e engessado. Houve críticas substanciais ao inchaço da máquina do executivo. Sim, e aos monopólios estatais que foram mantidos. O desafio imediato dessa nova república era lidar com o caos monetário que eles herdaram, o que exigiu anos de tentativas fracassadas até o choque de gestão do Plano Real em 1994. Que conseguiu estabilizar a economia através de uma engenhosa desindexação, sem aqueles congelamentos forçados do passado e criando o alicerce macroeconômico que a gente utiliza até hoje. O Plano Real foi o ponto de virada na estabilidade econômica moderna. Passando a régua em todo esse volume colossal de informações que a gente debateu, fica impossível não notar como certos fantasmas se repetem de século em século, né? Sem dúvida alguma. Se a gente for sintetizar a tese principal que amarra toda essa bibliografia que nós lemos, o conceito que define a história do Brasil é a chamada modernização conservadora. Esse termo resume tudo. O padrão é impressionantemente constante. Todas as grandes transições, a independência articulada pelas elites, a república feita por militares, a abolição sem reparação nenhuma, a industrialização via ditadura do Vargas ou o desenvolvimento na ditadura de 64, tudo isso ocorreu de cima para baixo. O povo raramente foi o protagonista nas decisões. O Estado brasileiro tem uma capacidade extraordinária de se modernizar, de absorver tecnologias e até incorporar demandas sociais, mas sempre calibrando a engrenagem para garantir que a essência da desigualdade e os privilégios das velhas elites econômicas permaneçam intactos. Mudam-se os vernizes institucionais, preserva-se o abismo estrutural. Essa conclusão dá um nó na cabeça e transforma totalmente a nossa leitura das manchetes atuais.
E para quem está sintonizado com a gente até agora e processando o peso de todas essas engrenagens, eu deixo uma reflexão final que salta diretamente das páginas dessa pesquisa. É a grande questão que fica. Se as narrativas e as temporalidades dos povos indígenas e das populações afro-brasileiras são o fio condutor não reconhecido que atravessa todos esses marcos políticos, e se as resistências desses grupos precedem qualquer constituição ou tratado europeu, como é que a democracia contemporânea no Brasil pode finalmente concluir a sua tarefa inacabada? Uma excelente pergunta. Como transpor as garantias magníficas que estão escritas lá na Constituição de 1988 da teoria para a prática, rompendo a barreira secular que ainda relega essas populações às margens do poder e da cidadania? É uma pergunta dura, mas absolutamente essencial para continuarmos digerindo após finalizarmos nossa análise de hoje. Até a próxima investigação. Até a próxima.